Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É lá que nós vamos ministrar a palavra do Senhor nesta noite. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler desse texto de 1 Samuel a partir do verso 1 até o verso 18. É um texto um pouco mais longo, mas é importante que a gente tenha toda a sequência do texto bíblico e, se faltarem palavras, que sejam as minhas e não as palavras do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler e logo depois nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre a mensagem, que o Senhor nos ilumine a mente e abra o nosso entendimento. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Houve um homem de Ramá-Taim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, uma das tribos de Israel, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde naquela época estava a Arca da Aliança, porque o templo ainda não havia sido construído. Estavam ali os dois filhos de Eli, o sacerdote, chamados Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas que ela lhe dera. Porém, a Ana, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava, Penina, excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, Eucana, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios enquanto ela orava. Porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhum, e por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha do mal, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva
mercê diante de ti. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, peça a Deus que pela sua graça Ele ilumine a sua mente, abra o seu coração para que você compreenda a mensagem que Deus tem para cada um de nós nesta noite. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos na Tua santa e bendita presença, e diante de Ti nós Te louvamos e Te adoramos, falamos contigo em oração e lemos a Tua palavra. E tudo isso é o que nós viemos aqui a fazer, Te oferecer culto, porque só Tu és digno de receber a honra, a glória e o louvor, que o Teu povo aqui reunido, filhos e filhas Tuas, estão aqui para Te oferecer. Mas agora, Senhor, quando acabamos de ler a Tua palavra, palavra que é inspirada pelo Teu Espírito, que por si só já fala ao nosso coração com a leitura que fizemos, rogamos que o Senhor amplie a nossa compreensão, que esse texto da Tua palavra inspirado seja iluminado na nossa mente, e nenhum de nós, ó Pai, saia daqui, seja homem, mulher, pai, mãe, filho, irmão, sem ter ouvido a Tua voz. Sabemos que Tu tens, ó Deus, para conosco uma aliança de falar e dirigir as nossas vidas, de nos dar, como o Teu servo orou, novas diretrizes, e o que nós Te pedimos é que o Senhor nos ensine através desse texto. É assim que nós Te oramos, agradecidos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto conta a história, o início da história, de um dos 4 homens mais importantes do Antigo Testamento. Claro que a história da fé, a história da antiga aliança, ela é formada a partir de vários episódios, várias narrativas de homens e mulheres que juntos acabaram, digamos assim, sendo coadjuvantes da grande história, cujo protagonista é o próprio Deus. Samuel, junto com Abraão, junto com Moisés e Davi, formam um quarteto, que nós não chamaríamos quarteto fantástico, mas um quarteto que representa épocas diferentes da história do povo de Deus. Abraão é o grande patriarca, o pai da fé, o amigo de Deus. Moisés é o grande estadista, aquele que traz o povo da opressão para a liberdade, do Egito para a terra prometida. Davi é o rei. Ainda hoje a sua estrela representa um estado inteiro, e é o grande protótipo, tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Samuel representa um tempo de passagem. Ele, ao mesmo tempo, como a leitura desse texto de 1 Samuel vai lhe dar a ocasião de ver, nasce dentro de uma família que nós acabamos de ver descrita para ser um sacerdote. Mas ele também se torna um profeta de Deus, porque em vários momentos ele traz a palavra de Deus. O povo estava saindo do tempo dos juízes, estava começando a monarquia, teria em Saul um rei que o povo escolheu para si e que logo seria sucedido por Davi, um homem escolhido por Deus. Samuel está fazendo essa transição de uma época dos juízes em que não havia liderança nacional e cada um fazia o que dava na telha, e muitas vezes a moralidade, a corrupção, a falta de piedade espiritual era tônica, e Deus usava frequentemente povos que estavam ali nas cercanias de Israel como disciplina para o povo de Deus. E então Deus levantava um juiz, esse juiz arregimentava e mobilizava o moral do povo e em nome de Deus lutava contra esses povos, e Deus dizia: fui eu que fiz. E o povo agradecia a Deus, mas logo esquecia, e esse ciclo vicioso estava ali se retroalimentando. Samuel representa, além do sacerdócio e da palavra de Deus, que ele traz muitas vezes, um papel de ser o grande ungidor, se assim pudéssemos dizer, daquele que viria a ser justamente o 4º grande personagem do Antigo Testamento. É Samuel que vai na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi como rei, e você conhece a história que está descrita aqui. O início da sua história, porém, não é o início de uma história, digamos assim, regular, ordinária.
porque ele é o filho que não tinha possibilidade de nascer. Você entendeu o texto? Numa época em que a poligamia era admitida, embora nunca fosse regulada, direcionada por Deus, que sempre teve como propósito a monogamia, o relacionamento de um homem com uma mulher exclusivo, fiel e monogâmico, obviamente. A poligamia campeava nessa época. E o texto começa dizendo que um homem efraimita, da tribo de Efraim, tinha 2 mulheres. Uma que lhe deu filhos, vários, o texto diz que havia vários filhos que Penina, a mulher de Elcana, havia lhe dado. No entanto, a sua outra esposa, Ana, aquela que é a coadjuvante dessa história aqui, a coadjuvante de luxo, era uma mulher que, por alguma razão, no texto não diz, apenas aponta que era segundo a providência de Deus que assim acontecesse, ela era estéril. Ela não podia dar filhos a Elcana. Esse homem, apesar de polígamo, ele era um homem temente e piedoso, porque diz o texto que ele, de ano em ano, subia da sua cidade para o lugar onde estava a arca do Senhor, aquela arca remanescente do santuário, do tabernáculo, havia sido posta na cidade de Siló, ou de Silo, como se pronuncia também. E ali, como se fosse futuramente o templo, todas as aldeias e cidades de Israel acorriam em grupos de famílias ou de indivíduos para aquele lugar oferecer o sacrifício. O texto diz no versículo 3 que de ano em ano subiam Elcana, Penina, Ana e os seus filhos. Mas eram os filhos apenas de Elcana com Penina. Naquela ocasião, o texto diz, no capítulo 1, verso 3, que o sacerdote que estava de plantão em determinada ocasião era Eli, que tinha 2 filhos, Hófni e Finéias, que depois a gente vai ver na narrativa bíblica, eram homens ímpios, que inclusive roubavam das ofertas que eram dadas no templo ali em Siló. Diz que num determinado dia, Eucana, verso 4, oferecia o seu sacrifício. E naquele dia que ele oferecia o sacrifício, ano após ano, ele dava porções do sacrifício, porque o sacrifício era composto de 3 partes. Uma, quando fosse uma parte oferecida para ser queimada diante do Senhor, era consumida, e aquela fumaça representava a vida do adorador que subia à presença de Deus. Uma outra parte que ficava para o sacerdote, para o sustento da casa do sacerdote e a alimentação da sua família, e uma outra parte, a depender da oferta, que o próprio adorador podia reservar para si. E desta parte que ele podia reservar para si, diz o texto que Elcana dava porções a Penina, a sua mulher, e aos seus filhos. No entanto, a Ana, e talvez como no mecanismo de compensação, ele dava porção dupla, o que era exatamente o oposto, porque certamente Ana, sendo sozinha, não precisava da quantidade de comida que lhe era reservada pelo seu marido, Elcana. Mas como eu falo que existe um mecanismo de compensação, é porque o próprio texto diz que a Ana, porém, no verso 5, dava a Elcana porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo, ou ainda que o Senhor lhe houvesse deixado estéril. Então era como se no racional de Elcana, dar mais comida e oferecer uma condição privilegiada, dupla, de porção dupla para Ana, era uma compensação, porque Ana tinha no seu coração uma grande amargura e uma grande angústia por não poder dar filhos a seu marido, ainda mais numa época em que a maternidade, muito mais do que no tempo presente, era valorizada e, de certa maneira, definia e estabelecia a identidade de uma mulher. Daí porque você vai ver na história bíblica várias mulheres que foram estéreis e Deus abriu a madre, e isso era visto como uma intervenção miraculosa e graciosa de Deus, porque, em tese, Deus havia dito para todas as mulheres, assim como para os homens, crescei e multiplicai. Então veja a situação em que havia ali o contexto que é narrado pelo próprio Samuel, depois, quando adulto, sobre a sua própria história. O texto diz, no verso 6, que para culminar aquela situação, a rival de Ana, Penina, a provocava excessivamente.
E certamente o tema da provocação era o fato dela ter dado muitos filhos a seu marido e Ana nenhum. Então veja só a situação daquela mulher chamada Ana. Ela era uma mulher que tinha um marido que ela, obrigatoriamente, pelo costume da época, não regulado e não autorizado por Deus, tinha que dividir o seu homem e o seu esposo com outra mulher. Certamente nenhuma mulher aqui presente gostaria de fazer isso no tempo atual, e certamente não é a situação ideal em tempo algum. Como eu já falei, o padrão de Deus é a monogamia. Mas aquela mulher tinha que dividir aquele marido. Não se sabe se ela era a primeira esposa ou a segunda esposa, mas o fato que, se ela fosse a primeira, a segunda, que seria Penina, era como uma forma do marido, mesmo a honrando como a primeira esposa, ter o seu desejo de ser pai estabelecido pela segunda esposa. E se fosse o contrário, que provavelmente não era, também ela seria alguém que tinha sido posta naquele casamento, mas não cumpria aquilo que, teoricamente, na cultura da época, na sociedade da época, teria sido o seu principal objetivo, que aquele homem tivesse uma prole extensa, de uma, duas ou quantas mulheres ele pudesse sustentar. Mas, além disso, aquela mulher com quem ela tinha que dividir o seu marido, usava da maternidade como uma forma de instigá-la, como uma forma de provocar, de inferiorizar Ana. E isso trazia para ela uma grande ansiedade, uma grande angústia, uma grande tristeza. Está muito claro aqui no texto. Várias vezes é falado de ansiedade, de angústia, de tristeza de alma, para caracterizar o estado emocional de Ana. Ana era uma mulher amargurada, que tinha que dividir o marido, não podia lhe dar filhos, e ainda era provocada pela outra mulher, que dizia que ela era menos porque não podia ser mãe. É nesse contexto que Ana, um determinado dia, sobe à casa do Senhor, e mesmo, talvez, no caminho, e lá enquanto estava, sendo irritada por aquela rival, decide colocar a sua angústia aos pés de Deus. Diz o texto que, enquanto a outra a irritava, a ponto dela chorar continuamente e perder o apetite, ela ainda teve que enfrentar, naquela circunstância, uma explicação ou uma tentativa de conforto e de consolo absolutamente insensível por aquele marido. Pensem comigo, a pessoa já está nessa situação, ela já está angustiada pela rivalidade e pela maneira como a outra a trata, ela sente que está cada dia mais sendo inferiorizada e que as porções duplas do marido não compensam a falta de alegria de não dar um filho a ele e ter que passar pela angústia da irritação que a outra lhe fazia. E então Elcana, suprassumo da sensibilidade, da compreensão masculina, chega para aquela mulher e diz assim: ô Ana, por que você está chorando? Tem certas perguntas que, se não são óbvias, são idiotas o suficiente para não serem feitas. Essa é uma delas. A não ser que aquele homem, obviamente, não vivesse na terra, ele saberia que a razão do choro da sua mulher era a angústia que ela passava. Não se tratava de uma desconhecida, se tratava de uma mulher com quem ele caminhava e vivia diariamente. E então ele pergunta: por que choras, Ana? E a explicação do consolo que ele dá é pior ainda, porque ele então diz assim: por que não comes? Por que estás de coração triste? E aí coloca-se naquela condição de ser a coisa mais importante da vida dela. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E talvez aquela mulher muito contida não lhe disse um sonoro: não, Elcana, você não é melhor do que 10 filhos, porque amor de mãe não é igual a amor de esposa ou de esposo, são duas coisas diferentes. Os homens aqui presentes sabem do que eu estou falando, de como naqueles 9 meses da gravidez e os meses seguintes, nós somos colocados em segundo plano, porque é necessário ser colocado em segundo plano. Porque todo o afeto, toda a energia, toda a dedicação, o amor, o carinho, o olhar daquela mãe precisa se voltar para os filhos. E tolos são os homens que pensam que isso aqui é uma rivalidade, ou eu ou eles. Sábio é o homem que entende que, diferentemente de nós, que podemos ser pais de vez em quando
quando voltamos para casa, ou quando estamos em trabalho e nos lembramos daquele chefe chato que nos enche o saco, mas a gente tem que trabalhar para ganhar o pão porque os filhos estão em casa. Mãe, no entanto, é mãe 24 horas por dia. Mãe, no entanto, é mãe quando os filhos estão dormindo e quando os filhos estão acordados. Os homens são pais só quando os filhos são acordados. Os mais dedicados talvez acordem de madrugada, ajudem no momento da amamentação, colocando o bebê para arrotar, no máximo. Se revezam, talvez, nas vigílias da noite, quando eles estão doentes. Mas espera-se que isso seja feito principalmente pelas mulheres, pelas mães. E aquele homem, no suprassumo de insensibilidade, argumenta que o choro daquela mulher deveria ser relativizado. Alguma coisa, como alguns falavam antigamente, engula seu choro, não sou eu melhor do que 10 filhos? E por óbvio, aquela mulher teria direito de dizer, não, Elcana, você não é melhor do que 10 filhos. Eu não lhe trocaria por 10 filhos, mas eu ficaria muito mais feliz se eu tivesse você e 10 filhos. Ou pelo menos um. E é justamente esse pelo menos um que Ana coloca em oração. Porque o texto diz que após terem comido e bebido em Siló, verso 9, Eli, o sacerdote, estava tirando um cochilo na sua cadeira de balanço ali, esperando que os adoradores e aqueles que sacrificassem terminassem o seu turno. E então ele percebe de um pilar onde ele estava encostado, uma mulher que era Ana, que com amargura de alma, verso 10, orava ao Senhor. Aquele tipo de oração que ela é tão doída que ela não se expressa em palavras. Sabe aquela oração que é só gemido? Sabe aquela oração que é só balbuciar de lábios? Sabe aquela oração que a gente pensa muito e de vez em quando fala alguma coisa audível? Era a oração de Ana. O texto diz que aquela mulher com amargura de alma, verso 10, orou ao Senhor e junto da oração ela chorou abundantemente. Ela sentiu-se que poderia derramar diante daquele que era o único que poderia compreender a sua angústia, a sua dor, a sua angústia e dor em forma de oração e choro. E ela chorava e ela orava, ela chorava e ela orava, e no meio do seu choro, ela num ato de desesperada fé, sim, porque existem alguns momentos na vida que o desespero e a fé, que são antagônicos, se juntam. É quando a situação chega num extremo tão grande que desesperadamente você crê. Sabe quando é que você crê desesperadamente? É quando tudo o que você poderia fazer não tem mais condição de ser feito, e você não sabe a quem recorrer. O desespero é tão grande que você se larga e se joga aos pés do único que pode intervir. E é isso que Ana faz, ela faz uma oração. E é aqui que está a essência da maternidade daquela mulher, antes dela ter um filho. Sim, porque a essência da maternidade está impregnada, faz parte do DNA, faz parte da essência feminina. A elas, as mulheres, Deus deu este dom que não deu a nenhum homem. A essência da maternidade é vida. Quando a gente diz que a mulher dar à luz, na verdade é mais do que dar à luz. Na verdade, é dar a vida. E é aqui que fica muito claro, porque veja o que aquela mulher mais queria e que estava mais disposta a oferecer ao Senhor. Ela diz assim, eu quero um filho, e se o Senhor atentar para a aflição da tua serva, se tu de mim lembrares e não te esqueceres, e me deres um filho varão, o que eu farei? Eu ficarei comigo, ele ficará comigo, eu cuidarei muito bem dele, eu lhe darei de mamar, eu lhe ensinarei as sagradas letras, eu farei com que ele te honre, eu farei tudo e ficará para mim. Foi isso que ela orou? Não, irmãos. Veja onde é que está a essência da paternidade. O que eu mais quero, eu te devolvo. Aquela vida que pode me dar sentido de vida, eu te devolvo. Eu te devolverei todos os dias da sua vida, ele nunca mais será somente meu. Eu serei apenas um canal e um instrumento para trazer vida a um varão que seja para ti, tanto para ti que sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa expressão, sobre a sua cabeça não passará navalha, caracteriza os nazireus.
Aqueles homens que eram consagrados desde o ventre materno, quer se tornassem reis ou juízes como Sansão, o mais famoso deles, e que eram consagrados para Deus. Eu me lembro na minha infância, lá em Campina Grande, que esse era ainda um costume antigo, mas que ainda existia por um tempo. Quando alguém fazia uma promessa para Deus, certamente um pouco deturpado, deixava o cabelo do menino, mesmo se fosse homem, bem grande, e não cortava até determinada idade. Eu tinha uns coleguinhas que o cabelo era comprido, e eu não entendia por quê. Era porque talvez o menino tivesse tido uma febre muito grande, ou a mulher tivesse tido uma rubéola na gravidez, e o menino sobreviveu, e então aquela mulher disse: Senhor, se esse menino viver, ele será teu, e a maior prova disso é que eu não passarei navalha na cabeça dele. E o menino crescia com aquelas tranças, era motivo de muito bullying de nós. Mas naquela época, bullying não tinha tantos efeitos, o menino passava bem, colocava uma liga e vivia jogando bola com a gente na rua, ou então com os cabelos soltos. Aquele homem, aquele homem que Deus deu a Ana, era Samuel. Ele era um nazireu consagrado a Deus. Quando ele nasce, no verso 19 em diante, eles adoram o Senhor. E quando Elcana coabita com Ana, verso 19, e a sua mulher, lembrando-se dela o Senhor, e ela concebeu, e passado o devido tempo, os 9 meses, teve um filho, a quem ele chamou de Samuel, ela disse, do Senhor o pedi, e ao Senhor o devolvo, porque ela sobe no verso 21, uma outra vez para oferecer ao Senhor, e Ana, para evitar a sua própria dor, diz assim: quando for o menino desmamado, eu levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Que mãe é essa, gente? Negligente, abusiva, omissa, que tem um filho, pede a Deus, clama a Deus, Deus enfim dá, e ela larga lá para o sacerdote Eli tomar conta no templo do Senhor. Não. Essa mulher é uma mulher que representa, sem dúvida alguma, a essência da maternidade, que pede a Deus que o dom de Deus da maternidade se cumpra nela e, ao mesmo tempo, oferece a Deus aquilo que lhe é mais precioso. Essa história, irmãos, é muito interessante porque ela não é compreendida nem mesmo pelo Eli, o sacerdote. O texto diz que quando ela estava orando e fazendo esse voto, aquele homem olha do lado de onde ele estava e vê aquela mulher chorando e com os lábios tremendo, e provavelmente isso era 9 horas da manhã, a hora do primeiro sacrifício. Havia 3 sacrifícios todos os dias, horários fechados, 9, meio-dia e a hora 3 horas da tarde. E provavelmente ele disse assim: que coisa é essa? Essa mulher já está bêbada uma hora dessa, 9 horas da manhã. E diz o texto que ela é abordada por ele e é acusado, no verso 14, de estar embriagada. E ainda houve aquele sacerdote, de maneira insensível. Essa mulher convivia com homens insensíveis, né? O marido, o sacerdote. Brincadeira. Houve aquele homem que diz assim: larga essa cachaça, mulher. Larga esse vinho. 9 horas da manhã e você embriagada. Eu não sei se foi pior ser flagrada na sua dor, exposta na sua angústia pelo sacerdote que a interrompe na oração que está fazendo a Deus. Se foi pior isso, ou se foi pior ser acusada de que aquele ato de devoção, de entrega, de angústia colocada diante de Deus, na verdade, era um ato de entrega, e que agora estava sendo interpretado como um ato de impiedade. Aquela mulher diz assim: Senhor, eu sou uma mulher atribulada. O que o Senhor está vendo como sinal de embriaguez é sinal de angústia, de ansiedade. A minha alma corrói dentro de mim, eu urro, eu clamo a Deus para que Ele me dê um filho. Eu derramo a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por uma filha do mal, uma filha de Belial. É o excesso da minha ansiedade, o excesso da minha aflição que me faz fazer o que eu estou fazendo agora, derramando a minha alma diante do Senhor. Eli não pede desculpas. Eli não diz: me desculpe, minha filha. Mas parece que ele compreendeu a bobagem que havia feito e diz então: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti.
E assim a mulher se foi. E agora veja como é que termina o texto. Foi-se a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. É que a mulher não tinha engravidado ainda. Ela não tinha filhos nos braços ainda. Por que o seu semblante já não era mais triste? Por que aquela mulher já podia agora comer e voltar à sua vida normal? Porque na essência da maternidade, o seu desejo já tinha sido posto diante daquele que abre a madre, daquele que tem propósito para todos os homens e todas as mulheres, que sabe o que é melhor para cada um deles e que na sua graça ouviu a oração de Ana. E é isso exatamente o que acontece, como eu já falei. Samuel nasce e então a história se desenrola e o resto de fato é história. No entanto, eu gostaria de ler capítulo 2 com você, porque esse é um dos cânticos mais bonitos do Antigo Testamento. Aquela mulher angustiada abre a sua boca, agora aliviada pela graça de Deus, e canta. E eu gostaria que você, depois comigo, pudesse dar um pulo bem grande na história, de cerca de mais ou menos 2.500 anos, para você escutar um outro cântico de uma outra mulher que também teve o seu filho de maneira miraculosa, que é o cântico de Maria, o Magnificar. E eu gostaria que você ouvisse a leitura agora do cântico de Ana e depois do cântico de Maria, e você vai ver semelhanças tremendas. E a semelhança mais importante é que quando Ana ora agradecendo a Deus pelo seu filho, ela consegue transcender o significado de o filho ser dela, e ela oferece o seu filho a Deus. E ao oferecer o seu filho a Deus, tanto Ana como depois Maria vão mostrar que nenhum filho, nenhuma filha que Deus dá a qualquer um de nós é apenas mais um na vida, apenas mais um na história. Que Deus tem propósitos muito santos e abençoados para a vida de cada um dos filhos, sejam eles grandes homens ou pessoas que têm uma vida regular e ordinária, comum como todos nós temos. É a compreensão do propósito maior de Deus na vida de alguém, quando uma mãe dá à luz um filho. Veja o que é que diz o cântico de Ana no capítulo 2 de Samuel. Diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os feitos na sua balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. E até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Veja essa última frase: ele dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Essa palavra ungido é a palavra Cristo, Machia, Messias, ungido. Aí agora você passa a sua Bíblia rapidamente para Lucas, e no início daquele evangelho você agora vai ver uma virgem que tem o seu filho de maneira miraculosa, gerada pelo Espírito Santo, e nessa geração do Espírito Santo, Maria louva a Deus e conta a sua história no capítulo 1, verso 46.
E se você puder fazer assim, como eu estou fazendo aqui, com uma mão em 1 Samuel capítulo 2 e com a outra mão em Lucas capítulo 1, e à medida que eu for lendo, você fazer assim e ver, você verá tantas semelhanças maravilhosas, porque na verdade, Ana está para Samuel, como Maria está para Jesus. E Jesus é o Samuel de Maria, assim como Samuel era o Jesus de Ana. Olha que coisa maravilhosa. Maria canta assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, e desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Tanto Ana como Maria compreendem que o nascimento do filho pode ser um instrumento de transformação em vários aspectos da vida. Assim como Samuel cumpriu o seu propósito, Jesus cumpre o seu propósito. Assim como era impossível que Ana tivesse Samuel e era impossível que Maria tivesse Jesus, é a mão do Senhor valorosa que faz o impossível acontecer para um propósito. E assim como Maria ofereceu Jesus, guardando no seu coração as palavras do anjo Gabriel na anunciação, e oferecendo o seu filho ao propósito que Deus lhe havia profetizado e lhe havia antecipado, Ana também o faz. Quando recebe Samuel e depois de desmamá-lo, leva-o pela mão e entrega na mão de Eli para que ele seja um sacerdote do Senhor. Assim como em dado momento Jesus começou o seu ministério, em dado momento, como criança ainda, Samuel ouvia a voz do Senhor de madrugada, dizendo Samuel, e Samuel, e Samuel, e ele voltava-se para Eli, sem entender, e perguntava o que fazer. E Eli dizia, meu filho, diga apenas, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Porque Samuel significa aquele que ouve. Deus ouve. Age e faz coisas maravilhosas, especialmente quando dá às mulheres o dom da vida. Mas eu sei, queridos, que isso pode ser especialmente doloroso para algumas irmãs que eventualmente não tiveram a possibilidade de ter filhos, seja de modo definitivo ou ainda temporário. E eu quero dizer que existe uma maternidade, que é uma maternidade ainda mais profunda do que aquela que gera filhos, que é a maternidade por adoção. A adoção é mais do que um instituto social, legal, é mais do que um atalho, é mais do que um conserto de uma maternidade impossível ou improvável por vias naturais. A maternidade é a expressão mais profunda por adoção, era a expressão mais profunda do amor de Deus. É Deus quem nos diz que nós, não sendo filhos naturais, somos adotados por Ele. A adoção é a adoção do desconhecido, o amor do improvável, é o amor daquela que não tem uma história vendo o filho ser gerado no seu ventre, mas tem uma história vendo o filho ser gerado no seu coração. É um amor corajoso, é um amor desprendido, um amor arriscado, é um amor que transcende aqueles sentimentos muito naturais que a mulher tem de ter o seu filho para si. Quem adota já sabe que recebeu a graça de, por meio da adoção, poder amar aquele que não é seu,
mas se torna seu. Mas mais do que isso, queridos, existe uma adoção espiritual. O que eu falei hoje pela manhã é fato. Deus tem levantado entre as mulheres cristãs um espírito e uma dedicação de adotar filhos em oração, de serem conselheiras, de serem aquelas que, na ausência de um conselho da mãe natural ou de qualquer outra pessoa mais importante, responsável, sóbria e capaz de oferecer, se tornam conselheiras, oram como se os filhos fossem seus, ajudam, aconselham, protegem, enviam cartinhas, presenteiam com livros, com bíblias, olham esses meninos crescerem na igreja ou fora dela com um olhar maternal, daquela que ama e que oferece algo além da simples maternidade física. A maternidade em oração é uma realidade para mulheres crentes, é uma possibilidade de transcender aquele desejo de ter nos seus próprios seios aquele que a amamenta. Portanto, quando eu olho essa história de Ana, uma mulher que recebe e dá, quando eu olho a história de Maria, uma mulher que recebe a graça, que a torna bem-aventurada entre as mulheres e que oferece a Deus aquele filho para que ele cumpra o seu propósito. Quando eu vejo a história de outras tantas mães ao longo de 2000 anos da história que oraram, como Mônica, mãe de Santo Agostinho, por anos e anos a fio, alguns dizem quase 30 anos, para que aquele filho devasso se voltasse para o Senhor. Quando eu vejo mães aqui na igreja que olham para os filhos nossos como sendo seus filhos, que oram, que alegram-se com as vitórias e se entristecem com as lutas deles, que não são capazes de apontar o dedo para mostrar em que a mãe dele errou, mas se colocam à disposição para orar e ajudar, porque maternidade é uma construção coletiva, por isso que igreja é importante. Quando eu vejo tudo isso, eu descubro, irmãos, que Deus deu a cada um de nós, mas especialmente às mulheres, essa capacidade de doar vida e não ser instrumento de morte. Por isso, nesta noite, eu quero olhar para Ana como uma figura de cada mulher que está aqui, seja mãe ou não mãe, seja ainda jovenzinha pensando em se casar, seja já senhora, avó de netos. Eu quero olhar para você como uma mulher que se coloca diante de Deus e seja movido pela angústia, pela aflição ou pela preocupação saudável dos filhos seus, dos seus filhos e dos filhos deles e dos filhos dos outros, intercede diante de Deus e os adota em oração, porque os dias são maus, queridos, e nós precisamos de muitas mães para essas gerações. Por isso que quando a Igreja Presbiteriana do Brasil resolveu criar um ministério por meio da Sociedade Auxiliadora Feminina chamado Projeto Ana, que literalmente, se você não conhece, eu lhe convido a conhecer, literalmente 365 dias por ano, ora pela madrugada, todos os dias, às 2 horas da manhã e às 4 horas da manhã, pelos filhos daquelas mulheres e outros que chegaram aos seus conhecimentos, pelos pastores, pelos líderes da igreja e por causas, todos os dias. Eu tive a alegria de estar com elas no dia 25 de dezembro, dia de Natal, onde todas as mães estavam preocupadas acerca das festividades de fim de ano, e aquelas mulheres, as centenas, estavam reunidas por um aplicativo, cada um na sua casa, orando e intercedendo às 2 e às 4 horas da manhã. Ah, irmãos, quando as Anas se dobram de joelhos, os filhos das Anas se colocam de pé. Mas quando as Anas desistem de orar e maternar, a doação da vida fica interrompida e os filhos ficam órfãos de mães vivas. Não é exatamente isso que nós temos visto na sociedade hoje? Filhos órfãos de mães vivas, algumas delas
sem nem querer ser mãe, porque o filho se torna um estorvo. Algumas que retardam até ao máximo a maternidade para terem realização profissional. Algumas que preferem ter um filho e muito, e só isso, para não atrapalhar a vida. Ah, queridas irmãs, não há coisa mais maravilhosa nesse dia que nós costumamos relembrar a maternidade do que dizer para vocês: sejam Anas, sejam Marias, sejam Lloydes, sejam Eunices, que como mães e avós criam Timóteos, criam Samuéis, criam Jesus, criam seu filho com o nome que ele tiver e o propósito que Deus tem para ele, e que é único e especial. Como poderia passar pela cabeça de Ana que aquele filho, um só, que Deus deu para ela, seria um dos 4 homens mais importantes na história da redenção, que tiraria o povo do tempo mais difícil da história da aliança do Antigo Testamento, o tempo dos juízes, para um tempo cheio de glória, o tempo dos reis. Foi Samuel, o homem que teve o privilégio de derramar o óleo da unção sobre a cabeça do rei Davi. A gente nunca sabe o filho que Deus coloca no ventre das mães, nem no coração delas. É preciso cuidar deles, porque eles podem ser gente muito importante, e mesmo se não forem, se eles forem do Senhor, eles cumprirão o propósito que Deus tem na vida deles. Eu gostaria de orar nesse momento pelas mães aqui. Eu gostaria de orar por você, mas eu gostaria de orar pelas mães que são mães, pelas mães que ainda não são mães, pelas mães que desejam adotar no seu coração filhos, pelas mães que desejam adotar em oração filhos. Eu gostaria que você, mulher, a quem Deus deu a possibilidade de ser canal de vida, pudesse dizer assim: Senhor, se Tu me deres um filho, da maneira como só Tu queres e da maneira como só Tu podes, eu a Ti devolverei, em oração, do meu coração ou do meu ventre para o Teu altar, assim como Ana fez com Samuel, assim como Maria fez com Jesus. Curva sua cabeça por um instante, meu querido irmão, minha querida irmã. E a palavra é, ainda que especialmente para você, mulher, também para você, homem. Porque lembre de todas as coisas que você não pode ser, de todas as coisas que você não deve fazer. Nesse texto, uma delas é ter a insensibilidade de Elcana, como marido, como homem, como pai, como filho, que não reconhece as lutas que aquela mulher passou. Ore por você também, meu irmão. Ore também pela esposa que você tem ao seu lado, se Deus já lhe deu uma, se ela é mãe de filhos, ou se ela, de maneira angustiada, clama a Ti para ser. Ore por sua mãe, se você ainda tiver ela em vida ao seu lado. Agradeça a Deus se ela já partiu, pela influência que ela teve na sua vida. E se em algum momento ela falhou e lhe marcou com marcas que ainda hoje você traz no coração, coloque no seu coração a alegria por saber que hoje, mesmo diante do desamparo e do descuido da mãe, o Senhor lhe recolheu como filho amado e lhe dá um amor que sobrepuja mesmo o amor das mães. Motivos para agradecer e para orar a Deus, cada um de nós tem a seu modo. Foque neles, mas especialmente, irmãs queridas, eu gostaria de orar com vocês e por vocês. Ó Deus amado e querido Pai, eu quero entregar essas santas mulheres do Senhor nas Tuas mãos. Elas são muito especiais. Elas são especiais não pelo que elas fazem.
Elas são especiais porque o Senhor as fez nascer mulheres. Elas trazem brilho, alegria. Quando crianças aos seus pais e irmãos, agora adultas, ó Pai, elas trazem alegria às suas casas, seus esposos e seus filhos. Elas trazem alegria e luz, vida, que o Senhor coloca sobre elas, para que elas transmitam a outros, no seio de cada família que elas fazem parte. Eu quero louvar o Teu santo nome, porque mais do que pensar sobre as mães, eu quero nesta hora interceder pelas mulheres desta igreja e aquelas que nos visitam também. Quero orar pelos seus maridos e filhos, para que o Senhor lhes dê graça e sabedoria, para terem na vida dessas mulheres o presente que o Senhor lhes deu, e possam de fato tratá-las como presente do Senhor, como alguém tão especial que traz vida e sabor para a vida, e sem as quais muitos que estão aqui seriam absolutamente nada. Ó Deus, nós agradecemos pelo cuidado dessas mulheres para conosco. Te agradecemos, ó Deus, pelo olhar diferenciado que elas têm para com a vida. Agradecemos porque o Senhor tem lhes dado, ó Deus, a sabedoria da multiplicidade de funções, num espaço de tempo e com tantas circunstâncias adversas, mesmo nos dias de hoje, que fariam qualquer um de nós, homens, não conseguir nem um pouco daquilo que elas, pela Tua graça, têm conseguido. E dentre todos os dons e bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós e a cada família aqui representada, nós queremos Te agradecer pelo dom da maternidade, que elas têm ou podem ter. Aquelas que já geraram filhos e são até avós, que o Senhor dê a cada uma delas a alegria de ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos andando nos caminhos do Senhor. Certamente essa é a maior alegria que o Senhor pode dar a cada uma delas. Sucesso profissional, dinheiro e fama podem enganar as tolas, mas a mulher sábia que edifica a sua casa sabe que está edificando filhos como ramos da oliveira, que se esparramam pelo mundo para trazer o sabor doce da maternidade. Pai, eu Te louvo também por aquelas que por razões as mais diversas ainda não são mães e talvez não sejam, pelas circunstâncias que nós não compreendemos, nem queremos explicar, mas que confiamos que pela Tua graça, providência e misericórdia tem um propósito, que elas possam, ó Deus, considerar a possibilidade como expressão de um amor ainda mais puro, de receber no coração os filhos que outras geraram e que por razões as mais diversas não puderam criar. Ó Deus, dá um espírito de adoção no meio do Teu povo e não apenas nessa comunidade, porque, ó Deus, adotar filhos para criá-los no Senhor é expressão da Tua graça que também nos adotou em Cristo Jesus. Faça isso, Pai, cumprindo o Teu propósito na vida de cada uma delas, mas acima de tudo, ó Deus, que cada mulher aqui presente possa se tornar de fato uma Ana que intercede, que balbucia na angústia do amor pelos filhos dos outros, dos seus, das suas irmãs, das suas vizinhas, das suas colegas de trabalho, dividindo com elas a dor e a alegria da maternidade. Que essas mulheres sejam intercessoras, que se ajoelhem diante do Senhor, para que os filhos se levantem fortes no poder do Senhor. Levanta uma legião de Anas intercessoras no meio da Tua igreja, Pai, para que as próximas gerações possam ver a graça do Senhor por meio desses filhos e filhas que serão geradas em oração. Ó Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos, porque reconhecemos que o Senhor ouve, que aquele que busca a Ti com integridade de coração é ouvido pelo Senhor e que o impossível se torna possível. Por isso eu Te peço por essas coisas, junto com a Tua igreja, rogando a Ti a Tua graça e pedindo a Tua bênção, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.